Prezados alunos, estamos aí novamente, mais uma videoaula, mais uma semana aí de isolamento, mais uma semana desse formato online. Já estamos aí na sétima, oitava semana, já estamos no mês de junho, então já estamos avançando aí para o final do bimestre e do semestre, né, ao mesmo tempo. Vejam que consultamos aí a coordenação e tudo mais, o calendário acadêmico, aquele previamente estipulado, foi mantido, ou está mantido até agora, ou seja, nós temos aí no mês de junho a última semana de aula, e na primeira semana de julho nós temos aí a semana de provas, a semana de avaliações bimestrais. Então isso significa que nós temos aí mais 3 semanas de aula. Só mais 3 semanas aí nesse formato, a gente encerra o semestre. A primeira semana de julho vocês vão ter aí uma atividade avaliativa, que seria a prova, né? A gente chama de prova bimestral, mas é aquela situação, vocês vão fazer em casa, com consulta, internet e tudo mais, não deixa de ser um exercício, né? Um exercício avaliativo aí, que inclusive nós faremos também, né? Então fiquem atentos o que a gente vai fazer e como é que vocês vão ser avaliados nesse segundo bimestre. Veja, nós estamos fazendo, vocês, né, estão fazendo toda semana uma questão. Essa questão, até o final do bimestre, ou nesse período que a gente está junto aí com a turma, serão ao todo 10 questões que vocês vão me enviar. Cada questão que vocês me enviaram vai valer 0,3 ou 3 pontos, no sentido de que essas questões vão valer aí 30% da nota. Ou seja, aquele que me enviar todas as questões, ou me enviou todas as questões, vai somar 3 pontos, ou 30, né, dentro dessa lógica. Então, cada semana, cada atividade que vocês vêm enviando, está valendo a presença e esses pontos, né, essa fração de ponto que vai somar 3 ou 30% da nota. O resto, os 70% ou 70% ou a nota 7, vem dessa atividade avaliativa, dessa prova bimestral que vocês vão fazer nessa primeira semana de julho. Né? Então é dessa maneira que a gente vai avaliar vocês. Então fiquem atentos, eu vou repetir isso todas as aulas aí, mas né, essas aulas, essas questões que vocês estão aí respondendo, elas servirão como parâmetro, né, enfim, 30% da nota. Cada dia vai somar 0,3 ou 3 pontos nessa cronologia. São 10 questões ao total. A última questão vai ser lançada semana que vem. Então, essa semana, né, nós estamos aí na semana do dia 8, que representa a aula do dia 10, né, 10 de junho. Semana que vem teremos mais uma aula com conteúdo normal. Basicamente, semana que vem a gente encerra o conteúdo de títulos de crédito. Então, semana que vem nós teremos mais uma questão também. E aí, somado a tudo aquilo que vocês já me enviaram, vai dar aí, serão 10 questões ao todo. Na aula do dia 24, na aula que representa, né, a semana que representa a aula do dia 24, não teremos uma questão semanal e nós faremos uma revisão para a prova, né, essa prova online, esse exercício online. Mas, enfim, o que vai ser essa revisão, essa aula do dia 24? Essa aula do dia 24 será a resolutiva de todas as questões que vocês me enviaram. Né? Então, vejam, toda semana eu estou lançando uma pergunta e não estou respondendo, vocês estão respondendo. No dia 24, a gente vai fazer aí essa dinâmica de responder essas questões e automaticamente fazer um breve, né, relembrar aí tudo que a gente falou ao longo das semanas para vocês estarem aí antenados para a semana subsequente, a primeira semana de julho, que serão aí as avaliações bimestrais. Né? Então vejam que estamos quase lá, mais 3 semanas a gente encerra essa sistemática. Bom, dado esse recado, que eu vou repetir também semana que vem, toda semana aí para vocês ficarem atentos, a gente dá continuidade à nossa disciplina, nossos títulos de crédito. Vejam que semana passada a gente falou sobre a letra de câmbio, que traz aí uma disposição bem interessante na lei uniforme, ela é bastante exaustiva. Hoje a gente vai falar de um instrumento
que também é conhecido, e aí muitos de vocês usam ou já utilizaram com bastante frequência, que é o cheque, né? Então hoje a aula inteira vai ser sobre o cheque. Então o cheque tem aí, né, uma série de dispositivos e tem uma lei específica, né? Uma lei específica a gente vai ver aí ao longo da aula. Acompanhe nos slides, como sempre aí os slides disponíveis no portal do aluno e acaba sendo mais fácil aí para vocês visualizarem, acompanharem do que eu só ficar falando, né? Então vamos ver na tela e aí ao longo da aula a gente faz aí, né, aquela pausa para lançar a pergunta, a questão semanal. Então acompanhe na tela. O tema da aula de hoje é um título de crédito, né? É um documento escrito, tal como todos os títulos de crédito. Então, a teoria geral que a gente viu se aplica ao cheque também. E o cheque tem uma característica bastante interessante. Ele surge aí já há centenas de anos atrás, não é algo recente. E o cheque ele tem aí um propósito de ter sido criado e originado no sentido de você poder fazer e trocar mercadorias e esse documento escrito ser trocado, né, ser aí sacado em outras praças, em outras localidades, né, enquanto que a nota promissória e a letra de câmbio tinham aí como seu principal fundamento o mercado local, regional. O cheque permite a expansão disso, né? Permite que você vá em locais muito distantes, muito mais longe, e consiga também trocar esse papel por dinheiro, né? Que é a grande lógica aí do cheque. O cheque ele surge aí com esse propósito, né? De expandir as fronteiras na questão de circulação, né? De riqueza e de dinheiro. O cheque ele é um título de crédito, é uma ordem de pagamento, né? Então vejam que ele é um título que não se vincula à causa, então ele não é causal, ele é algo que determina-se o pagamento imediato à vista, né? Vejam que essa expressão à vista significa que é imediato. Então, o cheque ele é uma ordem de pagamento que deve ser paga tão logo emitida, tão logo indicada, né, a data de emissão daquele cheque. Aí já entra um ponto bastante importante para você que ainda usa o cheque, né? Muita gente vai lá no mercadinho, vai lá comprar alguma coisa e vai pagar em cheque. E aí resolve parcelar aquele cheque, né? Resolve parcelar o pagamento mediante a entrega de cheques. E aí na entrega desses cheques, você coloca a data de hoje, né? Coloca a data do momento que você está lá e combina lá com a pessoa que, né, esse pagamento vai ser parcelado, ou seja, ela vai descontar, vai compensar esse cheque só em 30, 60 dias. Vejam que o cheque não presta para isso, porque o cheque é à vista. O comerciante que está fazendo isso, ele está pegando um título à vista e ele está segurando de uma maneira muito perigosa. A gente vai ver mais para frente que o cheque tem um prazo para ser compensado, né? Ele tem um prazo aí para poder ser executado, que é muito curto, que é 30 e 60 dias. Então, nesse sentido, né, o comerciante corre o risco de pegar um título à vista e segurar e deixar passar esse prazo de modo que ele não tenha mais um título, né, executável, aí ele vai ter que fazer a cobrança por outros meios, né? Então vejam que o título de crédito ele tem essa peculiaridade, esse ajuste que é feito, né, no momento do pagamento parcelado não é indicado aí por meio de cheque porque ele é à vista, né? Existe esse risco aí e do outro lado também, né? É comum já, né, já aconteceu inclusive comigo, de você ir pagar com o cheque, aí você combina lá com o vendedor, fala assim, não, vamos pagar em duas vezes, eu vou dar um cheque agora, com a data de hoje, e outro cheque eu vou colocar aqui a data de um mês, né? Aí você joga lá, na hora de encher o cheque, emitir o cheque, você coloca a data de um mês para frente. O comerciante
está impedido dele ir lá e sacar aquele cheque, compensar aquele cheque? Não, né? Porque é à vista. Se ele está portando aquele documento, ele pode ir lá e compensar esse cheque imediatamente, né? Você fica na confiança daquela pessoa. Porque o cheque não se presta a fazer pagamento parcelado, ele é algo à vista. Bom, é uma declaração unilateral, né? Dá uma ordem condicional de pagamento. Esse incondicional traz aí, né, a inexistência de vínculo com a relação anterior. É algo não causal, né? Não importa a origem daquele documento. E esse documento, e aí que vem a grande diferença para a letra de câmbio, né? A letra de câmbio ela é sacada aí contra qualquer entidade. Já o cheque a ordem de pagamento é direcionada ao banco, né? Uma instituição financeira, ou seja, o sacado, aquele que vai pagar para o beneficiário é um banco, é uma instituição financeira, né? Então nós temos aí também a presença de três pessoas, assim como é a letra de câmbio. Mas aqui necessariamente a gente tem um banco, né? Uma instituição aí financeira autorizada, pode ser uma factory, enfim, né? As empresas autorizadas. E o cheque tem uma lei específica. Uma lei específica, hoje vale essa lei de 85, lei 7.357 de 85, é a lei que regula o cheque no Brasil hoje. Bom, esse cheque, natureza jurídica de título de crédito, né, é um título de crédito, mas é um instrumento autônomo independente, ou seja, não faz vínculo com a sua origem, não é causal, é um título circulável, ou seja, ele é transmissível, é literal como todo título de crédito, é formal como todo título de crédito. E ele pode ser garantido por aval, né? Então ele pode ser avalizado também, assim como a letra de câmbio. Um outro detalhe é que é um título executivo, né? Um título executivo, o CPC aí no artigo 784 coloca que o cheque ele é um título executivo também. Você caminha direto para a execução, desde que dentro do prazo de execução, né? A gente já vai ver qual é esse prazo aí certinho, né? Depois disso você tem outras hipóteses de cobrança, tem, mas aí a gente fala mais para frente. Bom, o cheque por ele é um título de crédito, ele não é dinheiro, né? Então vejam que o cheque em si ele não é dinheiro, né? Muita gente chama ele de uma forma de pagamento. Não é, né? Não é uma forma de pagamento porque depende desse cheque ser compensado. Não é um meio de pagamento, né? Ele é um instrumento aí dado como forma de saldar, né? Ele não é a solução em si, né? Então o cheque não é dinheiro, né? Muita gente questiona a natureza jurídica dele de título de crédito por ele ter nessa essa situação de pagamento, mas ele não é o dinheiro, ele não tem poder liberatório. Bom, quais são os elementos do cheque? Né? O cheque, assim como todo título de crédito, ele tem que ser formal, ele tem que ser escrito, e a lei, né, a lei aí 7357 traz aí os elementos necessários para a caracterização do cheque, né? Então, o cheque tem os elementos pré-formatados e lá na lei vem trazer aí os 6 elementos necessários. Primeiro, a denominação cheque, né? Tem que ser escrita aí em língua portuguesa, né? Então, cheque a ordem incondicional de pagar quantia determinada, né? Então você tem que dizer aí qual é o valor que tem que ser pago. Detalhe aqui que o cheque presta-se a pagar e não a fazer, então é um título de crédito necessariamente aí que vai trazer uma indicação de pagamento. O nome do sacado, né, que é o banco, a instituição financeira que deve pagar. O lugar do pagamento, né, vai ter o espaço lá para você preencher, para você indicar qual é, né, o lugar aí que você está, o banco, né, onde está a conta bancária, onde que você tem esse, onde você vai fazer o saque, a indicação da data e do lugar da emissão, ou seja, a pessoa que emite, ela vai preencher, né, vai colocar lá Curitiba, data e tal, né, e a assinatura aí do emitente, que é o sacador, a pessoa que está assinando, né, que está emitindo aquele cheque, é o devedor. Né? Então, o devedor emite um cheque para um credor,
se chama beneficiário, para que o beneficiário vá até um banco. Esse banco é o sacado para que se faça o pagamento. Né? Então aí nós temos a carinha de um cheque, né? A carinha de um cheque que é bastante normal, bastante comum, todo mundo já teve acesso. Então é essa forma do cheque. Né? Vejam que nós temos aqui a ordem de pagamento, o valor. Aqui nesse espaço se indicaria a quem pagar. Nesse caso aqui é um cheque ao portador, a gente já vai ver isso, em que não há indicação nominal de quem vai receber, ou seja, o beneficiário. Esse cheque está cruzado, então a gente vai ver as espécies de cheque, a gente vai ver que é o cruzado, deve ser depositado na conta da pessoa, ela não pode sacar em dinheiro. Aqui a data e o lugar de emissão, aqui a assinatura do emitente, né, da pessoa que está devendo, o devedor, o sacador, e aqui o local, né, de recebimento, a agência da pessoa que receber poder sacar esse dinheiro. Né? Então, esses são os elementos essenciais aí de um cheque que todo mundo está acostumado a ver. Óbvio que aqui existem todos os números de controle do banco, assim como um código aqui que representa também esse mesmo controle. Né? Mas os controles bancários são de ordem interna. Os elementos do cheque são só aqueles que a gente viu no slide anterior. Bom, quais são as pessoas, né? Quem que vai existir no cheque? Assim como a letra de câmbio, temos 3 pessoas envolvidas. Temos o sacador, que é aquele emitente, a pessoa que coloca o título em circulação, é ele que vai assinar, né, aquele papel, o cheque, e responsabiliza-se aí pelo pagamento. Né, ele é o devedor. Temos no meio campo, né, o sacado, que é o segundo interveniente, é uma instituição financeira que tem uma relação contratual com o sacador. Né? Então, por algum motivo, o sacado, o banco, ele vai pagar esse valor para um terceiro, porque ele tem um contrato com o sacador, com o devedor. Né? E aí o beneficiário, o favorecido ou tomador, é aquele que vai receber, aquele que tem o título a seu favor e vai apresentar o cheque para o saque. Né? Então, as 3 pessoas intervenientes aí do cheque. Avançando aqui no 8º slide, nós temos a questão da provisão de fundos, ou seja, precisa ter dinheiro na conta quando você vai assinar como sacador um cheque, ou seja, quando você vai emitir um cheque, você precisa dispor de fundos para que aquele valor seja pago. O detalhe é que os fundos, né, ou seja, o dinheiro em conta, ele deve existir no momento da apresentação do cheque para o pagamento. Né? Então vejam que e não em momento posterior. Então você não precisa deixar o dinheiro lá em conta, né, esperando aquele cheque chegar. Não, a pessoa que recebeu o cheque, o tomador, ele tem um prazo. A gente vai ver qual é esse prazo. Passado esse prazo para fazer a compensação, você não é obrigado a manter o dinheiro lá, né, até que ele venha resolver sacar seu dinheiro. Não. Existe aí, né, um prazo, o fundos, né, isso não vai significar o crime de estelionato, né, a emissão de cheque sem fundos, previsto lá no artigo 171 do Código Penal. Né? Então, o fundo, ou seja, o dinheiro, tem que existir no momento da apresentação do cheque. Vejam que, e se não tiver dinheiro, qual é a consequência? Bom, existe a primeira consequência criminal, que é a emissão de cheques sem fundos, está lá no 171 do Código Penal, crime bastante severo, mas também existe uma segunda penalidade, uma penalidade administrativa. Caso você emita a segunda vez, né, ou seja, a segunda apresentação do mesmo cheque sem fundos, você vai ter aí uma penalidade oriunda do Banco Central. O Banco Central exige que seja realizado o encerramento da conta e a proibição de abertura de uma nova. Né? Então vejam que não é só o Código Penal, porque a gente sabe, né, que o cheque sem fundo, ele, né, para alguém ir preso por cheque sem fundo tem que ser um golpe milionário. Né? O simples cheque sem fundos
infelizmente, é corriqueiro aí na praça. Mas existe uma sanção administrativa que vem aí a partir da segunda apresentação do mesmo cheque. Então, por isso que muita gente leva o cheque duas vezes no banco. Então, o que acontece na prática, né? O comerciante que recebe um cheque sem fundo, ele vai lá, ele tem, via de regra, um mês para cobrar aquele cheque no banco, para ir no banco e pegar o dinheiro. Ele leva uma vez e esse cheque volta sem fundos. Ele, dentro desse período, ele volta mais uma vez, né? Ele vai mais uma segunda vez e para quê, né? Primeiro, na esperança de o dinheiro ter entrado na conta, ele receber aquele valor, mas também aí surge essa questão do bloqueio da conta, né? O encerramento da conta e a proibição de abrir uma nova. Então vale a pena ir duas vezes aí no banco tentar sacar esse valor, porque aí, né, o devedor, aquele que deu o golpe, vamos dizer assim, ele vai ter essa consequência administrativa também. Bom, a gente avança agora, né, na classificação dos cheques. Nós vamos ver aí que existem vários tipos de cheque. Na verdade, os elementos do cheque são aqueles mesmos que a gente já viu. Todas as espécies de cheque vão ter aqueles elementos. Mas aí, conforme a espécie de cheque, existe uma peculiaridade, existe aí um detalhe adicional. Por isso que eles vão recebendo aí uma classificação, vão recebendo nomes diferentes. Primeiro, e começando pelo cheque nominal. O cheque nominal é aquele que você indica quem é o beneficiário, né? Então, naquele espaço que existe lá no cheque, na parte da frente ou no anverso, você indica aí quem é o beneficiário. E aí o sacado, que é o banco, só vai pagar para aquele que está lá indicado, né? Então, esse tipo de cheque, ele pode ser a ordem, né? E nominal, não a ordem. No primeiro caso, indica-se a pessoa, né, que vai receber, e aí vai realizar a compensação. No segundo tipo, no tipo não a ordem do cheque nominal, é quando o sacador, aquele que está levando o cheque para a praça, assinando o cheque, indica quem é o beneficiário e coloca não a ordem escrito, né, junto ao nome da pessoa, proibindo que ele faça aí o endosso, né? Então ele proíbe aí que haja o endosso, porque mesmo o cheque nominal ele pode ser endossado e passado para um terceiro. Então aqui ele está não permitindo isso, né? Está desautorizando o beneficiário a realizar o endosso. Esse é o cheque nominal, em que você indica o nome da pessoa que vai receber. Bom, cheque ao portador é quando você não indica, você deixa o cheque em branco, né? Você só preenche o valor e assina. Então, nesse caso, o beneficiário é uma pessoa indeterminada, né? Então, o cheque ao portador é aquela que está com o cheque, né? Aquela que está portando o cheque. Então, é a pessoa, né, que está carregando a cártula e não importa o nome dela, quem estiver com aquela cártula vai receber aquele valor do sacado do banco, né? Então nós temos aí o cheque ao portador. É possível você colocar naquele espaço, né, que diz lá pagar para, você colocar a expressão ao portador. Tem o mesmo efeito de você deixar em branco, né? Então, se você colocar lá, em vez de o nome da pessoa, deixar ao portador, vira um cheque ao portador, mas se você não colocar nada, também é um cheque ao portador aí na prática. Então nós temos o cheque ao portador. Além disso, o cheque à ordem. O cheque à ordem é quando você emite um cheque para você mesmo, né? Então vamos supor que você tem uma conta bancária e você quer sacar o dinheiro da tua conta, né? Então isso acontecia no passado, quando não existiam aí as máquinas de autoatendimento no banco, né? Então você pegava e fazia um cheque para você mesmo, e aí você poderia guardar esse valor, você podia ir lá no banco e sacar em dinheiro, enfim, né? Tem essa possibilidade aí do cheque à ordem para você mesmo. Por conta de terceiros, é, não é tão raro, também é uma outra situação rara, aí, quando um terceiro dá ordem para o saque,
né? Então, esse terceiro autoriza o banco sacado a realizar o pagamento retirando o valor da sua conta e não da conta do emitente, né? Aquele que está assinando o cheque. Então não é muito comum, mas existe essa possibilidade. E aqui, né, ainda nesse slide, nós temos o cheque administrativo. Né? O cheque administrativo é quando o sacado emite um cheque, ou seja, o banco emite um cheque. Então, para que serve isso? Né? Vamos imaginar, né, que você vai comprar um apartamento. E aí, na hora de comprar um apartamento, você vai chegar uma hora, você vai querer pagar aquele valor para o vendedor, né, o dono do apartamento. Vejam, você pode fazer uma transferência de valores, só que essa transferência de valores, o dinheiro vai direto para a conta da pessoa. O que acontece? Ao invés disso, você pode dar um simples cheque. Só que o cheque, né, o vendedor do apartamento ele vai olhar assim com certo receio, né, um cheque naquela quantidade. Uma alternativa que você tem é ir no banco e pedir um cheque administrativo. Ele vai transformar o saldo bancário no valor do cheque, e um cheque emitido por um banco é, né, uma certeza aí de que aquele cheque vai ter provisão de fundos, ou seja, dá uma segurança maior. Então, o cheque administrativo, o próprio banco emite esse cheque aí para você. Então, temos aí essas espécies, mas não são só essas. Temos mais aqui, o cheque visado. O cheque visado é um visto atrás do cheque, né, feito pelo banco, que dá garantia que esse valor lá indicado tem fundos, né? Então fica garantido aí pelo banco durante aí o prazo de apresentação, que é o prazo de 30 ou 60 dias, a gente já vê mais para frente. Então é uma garantia do banco que o cheque tem fundos. Além disso, o cheque marcado. Né, o cheque marcado, o cheque não admite aceite, né? Então é uma ordem de pagamento, não precisa do aceite nem nada disso. Mas é possível, quando a quantia é elevada, né, imagine um cheque aí de 100 mil reais, o banco não tem esse dinheiro disponível em caixa, existe toda uma questão de segurança, então você tem que agendar a retirada daquele valor. O que você pode fazer? Você pode marcar no cheque a data e hora para você ir até lá e pegar o dinheiro. Né? Então é um cheque marcado, ou seja, a data e hora para você sacar o valor, fazer a compensação daquele cheque. Outra espécie de cheque, né, é o cheque cruzado. Esse cheque cruzado é o exemplo que a gente viu no slide lá atrás, né, o exemplo concreto de um cheque. Faz duas linhas no canto do cheque, dois traços paralelos, né, na frente, no anverso, e esses dois traços indicam que a pessoa que é portadora daquele cheque, ela só pode depositar na conta dela, acredita o valor em sua conta, ela não vai poder sacar aquele dinheiro no caixa, ela é obrigada a depositar na conta dela. Né? Então, o cheque cruzado tem essa finalidade. Avançando, cheque de viagem, né? O traveler's check, o pessoal que viaja não quer, né, levar uma quantia muito grande em dinheiro, em espécie, até por questões de segurança, tem essa alternativa. Tem a alternativa aí de ir até um banco e pedir, né, um cheque, né, que recebe o nome de traveler's check. Basicamente é um tipo de cheque específico que é aceito em alguns lugares específicos aí, ou seja, ele é compensado em lugares, principalmente lugares turísticos aí. Você leva o travel check, você troca por dinheiro lá no país de destino que você está passeando. Também é um cheque, também é um título de crédito aí que existe. Hoje, com o cartão de crédito internacional, o travel check não tem uma aplicação prática tão grande. Antigamente era bem comum aí o cheque de viagem. Além disso, temos o cheque especial. O cheque especial, né, vale a pena a gente deixar aqui na cor vermelha. Fique longe do cheque especial. Cheque especial basicamente é o que? É um crédito que o banco dá para você. Né? Então o banco fala assim, ó, eu te dou aí um cheque, né, a possibilidade de você usar um cheque e se você não tiver fundos, eu vou cobrir você até um determinado valor.
né? Então, tem banco aí, conforme a negociação, ele cobre 10 mil, 20 mil, 100 mil, enfim, depende do cliente. Então, vejam, e aí o banco cobre aquele cheque sem fundos, só que aí você precisa devolver esse dinheiro para o banco, né? E aí vai incidir um juros, e esses juros é um valor bastante grande, né? Então evite o quanto puder aí o cheque especial, mas também, né, um título de crédito. Bom, mais uma espécie de cheque, a última agora, né? É o cheque para ser acreditado em conta, é a mesma finalidade do cheque cruzado, que a gente já viu, mas ao invés de cruzar o cheque, você coloca a expressão na frente, de forma transversal. Assim como o cruzado é transversal, aqui também a expressão você escreve por cima, né, na frente do cheque de forma transversal, você coloca a expressão para ser creditado em conta, né? Ou seja, aí você vai estar aí transformando esse cheque num título que vai somente poder ser depositado na conta do beneficiário, né? Ele não vai poder sacar, compensar esse valor em dinheiro. Bom, pessoal, vamos fazer um pequeno intervalo, fazer a questão semanal, né? A questão semanal que vocês já conhecem, já tem aí como hábito de me mandar por e-mail, o e-mail aparece aí na tela para vocês. Fiquem atentos, essa questão tem que ser enviada, a resposta a essa questão tem que ser enviada para o meu e-mail sempre na semana subsequente à semana de divulgação do vídeo, ou seja, nós estamos divulgando esse vídeo agora na semana do dia 8, de modo que a aula, o dia da aula da semana subsequente é a aula da quarta-feira, né, se a gente estivesse em sala de aula, e em específico aí do dia 17 de junho. Então, dia 17 de junho é o último dia que vocês podem me enviar esse e-mail com a resposta à seguinte questão, né? Então, 17 de junho, fiquem atentos aí, é o prazo. E qual é a questão? Bom, a gente acabou de falar e mencionar uma espécie de título de crédito de cheque, que é o cheque especial. O cheque especial é aquele que o banco te dá aí uma cobertura se você não tiver fundos no momento, né, da apresentação para pagamento. Bom, esse cheque especial o banco vai cobrir, ele vai cobrar juros em razão disso, né? Então, o que acontece? Os juros é a remuneração do banco por ele ter te emprestado esse dinheiro. Esses juros, ele vai ter aí um percentual, né, um percentual mensal até que você pague esses juros. Bom, existe uma discussão muito grande na jurisprudência de quando esse juros é abusivo ou não, né? Muitas vezes a gente vê que bancos cobram juros extremamente altos aí para você poder pagar esse valor do cheque especial. O que eu gostaria que vocês me enviassem, né? E aí é uma jurisprudência, e aí não importa se é no Banco Justiça Federal, se é na Justiça Estadual, se é do Paraná, se é do Piauí, se é do Maranhão, se é de São Paulo, não interessa a origem da jurisprudência. Eu só gostaria que vocês me enviassem uma jurisprudência que indicasse aí quando que, né, se pode considerar abusivo, qual é o patamar que se considera abusivo aí os juros do cheque especial. Então é essa atividade para vocês para a semana até o dia de junho, até o dia 17 de junho, envio da resposta. Voltamos aos nossos slides, estamos aí no 19º slide, trazendo agora a questão da compensação do cheque, né? A compensação do cheque é quando o beneficiário leva o cheque até o banco, que é o sacado, e o banco, que é o sacado, entrega o dinheiro para a pessoa ou faz o depósito, conforme o tipo, né, a espécie de cheque. Efetua o creditamento na conta do favorecido, né, em razão de o desconto do dinheiro daquele sacador. O que existe é uma convenção entre as instituições financeiras para que você possa receber, né, o cheque sacado de um banco em outro, aí, um pagamento. Então, existe uma integração das instituições financeiras e essa integração permite aí, e não precisa que você vá na agência específica, né, que foi indicada, que foi impresso aquela cédula, né, a agência do banco do emitente do sacador. Você pode ir em qualquer agência,
Óbvio que para que haja o pagamento, ela vai fazer uma consulta. Ela primeiro vai ligar lá para a agência, vai ver, vai buscar a assinatura dessa pessoa, ver se ela está conferindo, né, tá de acordo, e aí sim ela vai pagar, né? Então é possível aí essa possibilidade. E aí eles fazem um ajuste interno entre os bancos. Bom, outra questão, né? E aqui é, de certa maneira, a resposta a uma questão que foi lançada para vocês algumas semanas atrás, sobre a questão da contraordem em oposição, ou seja, sustar o pagamento, né? Quando o sacador não quer mais pagar aquele dinheiro. Então, o que, que o sacador vai realizar? Ele tem que ir até o sacado, ou seja, sua agência bancária, e sustar o pagamento. E aí, quais são os motivos? Né? Então, pode ser qualquer um. Né? Ele pode desistir de pagar, um equívoco no valor, desfazimento do negócio, o extravio, a falsificação, o furto, a apropriação indevida. Então, conforme o artigo 75, o emitente do cheque vai revogar, né? Então, o termo técnico é que vai revogar aquela ordem de pagamento por algum motivo, e ele vai ter que indicar aí esse motivo. Obviamente que simplesmente cancelar, né, sustar aí o cheque sem uma razão específica, pode caracterizar também o crime de estelionato, né, que a gente já viu, ou também, né, pode resultar aí em toda consequência de juros e multa e uma execução fiscal aí, execução de título contra ele, né? Então nós temos toda essa possibilidade, mas ele pode revogar, né? É uma faculdade aí do emitente de fazer isso, né? Então essa revogação ele vai indicar o motivo, né? Então o banco ele não pode julgar, né? Não cabe ao banco julgar aí se está certo ou não esse cancelamento, essa sustação pelo emitente, né? O banco simplesmente vai acatar a ordem, vai deixar de pagar, né? Então essa oposição ela pode ser tanto pelo emitente como pelo portador, né? O portador legitimado, uma procuração aí pode, né, para se sustar o pagamento. E aquele que recebe o cheque ou extravia, né, aí é o outro detalhe. Você recebeu um cheque para, enfim, alguém te deu um cheque, você ia compensar e alguém lhe furtou o cheque. Você que era o legítimo beneficiário e perdeu, aí você vai ter que recorrer ao caminho judicial aí, caso o sacador se recuse a emitir um novo documento, um novo título. Né? Então você vai ter que entrar com uma ação de cobrança aí para justificar e cobrar o sacador, né? Porque o título de crédito ele vale por si mesmo, o princípio da cartularidade. Então você não pode exigir que o sacador lhe entregue outro cheque. Né? Obviamente, você vai atrás do sacador, o sacador pode lhe auxiliar, o sacador pode ir lá e sustar aquele cheque em razão do furto e tudo mais, mas né, o caminho, se não houver colaboração, é o caminho judicial aí para você resolver essa questão. Então, a contraordem e a oposição. Bom, o endosso no cheque, o endosso corresponde aí a uma transferência do título, né, aquilo que a gente falou na aula passada, o endosso serve para transferir o título para um terceiro, e todo cheque, desde que ele não seja aí nominal, ele é transferível, né? Então ele é circulável. Então, basicamente, o que a pessoa vai fazer para endossar? No seu anverso, né, você vai colocar aí a expressão a ordem, né, o pague-se-á, que subentende a autorização para circulação. E se não colocar, né, nenhuma expressão, também está implícita aí, basta uma assinatura do portador, você transmite esse cheque para frente aí, é o endosso no cheque. Bom, esse endosso, ele, além do endosso, né, nós temos a possibilidade da realização do aval, né, o aval no cheque. De uma maneira geral, o cheque é uma ordem de pagamento, então não tem muito sentido o aval, mas de qualquer maneira ele não é vedado, ele pode sim, né, um terceiro garantir o pagamento, né, então o pagamento do cheque pode ser garantido por aval prestado por terceiro.
né? Só não pode ser o próprio sacado. O sacado, né, o banco, ele simplesmente vista o cheque, ele pode dar aquela modalidade de cheque, né, que indica que tem saldo, que a gente já viu, né, mas ele não dá o aval propriamente dito. O aval no cheque também é possível, nos mesmos moldes aí da letra de câmbio. Bom, prescrição. Aqui sim é um assunto bastante importante para todos nós que mexemos com cheque. O que acontece? A prescrição, né, é o prazo que você tem para executar o cheque. Prescrição é diferente de apresentação. Então, vejam, o prazo de apresentar o cheque, ou seja, ir até o banco e compensar aquele valor, é de 30 dias se a emissão ocorreu na mesma praça, que está localizada aí o sacado, né, ou seja, na mesma praça da agência, ou seja, mesmo território, mesmo município da agência, ou 60 dias se for em outra praça. Né? Então você tem 30 ou 60 dias para ir até a agência e compensar aquele valor. Você foi na agência e não tinha fundos. Né? O que acontece? Você tem 6 meses para executar aquele título de crédito. Né? 6 meses a partir da data da apresentação. Como o prazo de apresentação é 30 ou 60 dias, a gente pega 30 mais 6 meses. Né? Então vira até 7 ou 8 meses, conforme o título for, né, da praça ou não. Mas o detalhe é aquilo: se você pega o título hoje, vai amanhã no banco e apresenta e não tem fundos, aí já houve a apresentação, é um título à vista, aí começa a contar os 6 meses. Né? Então vejam que é 6 meses aí que você tem para executar, entrar com uma ação de execução de título, título extrajudicial, título de crédito. O detalhe é, e agora? Eu não entrei dentro desses 6 meses, eu perdi o direito a executar esse cheque? O direito a executar, sim, mas não ao direito de cobrar esse cheque. Então, você pode realizar a cobrança, e essa cobrança do cheque tem aí o prazo de 2 anos de prescrição. Então, execução é 6 meses. Cobrança é uma outra forma de você entrar no judiciário, você entra como um rito ordinário, prescreve em 2 anos. E essa cobrança, via de regra, é realizada aí por meio da ação monitória. Né? Então, a ação monitória tem aí colocado, né, o instrumento mais comum de se cobrar um cheque que não se pode mais executar. Então, você vai pelo caminho da ação monitória. Então, veja, você tem 6 meses para executar. 6 meses do quê? A contar aí da expiração do prazo de apresentação. Depois disso, desses 6 meses, escreve em 2 anos. Né? Então, vejam que os 2 anos ele é contado do dia em que se consumar a prescrição. Então, é um outro detalhe importante. Né? Ó, você tem 6 meses, vamos fazer a matemática aqui. Tem 30 dias para apresentar, mais 6 para executar, nós estamos falando de 7 meses. Mais 2 para a cobrança. Então, a gente está falando de um prazo prescricional da ação de cobrança ou monitória de 2 anos, de até 2 anos e 8 meses aqui, ou 7 meses, né, se for na mesma praça ou não. Nós temos esse prazo prescricional aí, até 2 anos e 8 meses, para você entrar com a ação no judiciário e fazer essa cobrança do cheque. Bom, e a questão do protesto? Né? O protesto é aquele ato que você leva em cartório específico para isso, para dar conhecimento, né, para o cartório de protestos formalizar aí a dívida, colocar o devedor em mora e, de certa maneira, você suja o nome dessa pessoa. É necessário protestar? Não é. Né? O simples, a falta de provisão de fundos já surte os efeitos do protesto, já coloca em mora o devedor ou o sacador, né? Não sendo necessário aí
o protesto. O protesto é um ato formal, né, que tem aí como objetivo comprovar a apresentação do cheque ao sacado e a recusa em pagar. Mas vejam que isso já acontece quando você leva no banco, né, e o banco te devolve lá com carimbo indicando o motivo de falta de fundos. Isso significa que você não precisa ir lá no cartório de protesto, né? O nome do devedor, que é o sacador, já vai ser indicado, né, no rol de devedores, né? O banco já faz essa indicação e aí, né, você parte para a cobrança. Então, protesto é aquele protesto em cartório de títulos de protesto, né? O cartório extrajudicial para isso não é necessário. O próprio banco já faz essa função assim que o cheque é devolvido sem o respectivo fundo. Né? Então é uma formalidade que tem gente que faz, mas não é necessário no caso do cheque. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Agradeço mais uma vez a perseverança, a resiliência que todo mundo fala e acha bonito, né? Resiliência, enfim, a paciência de vocês. Espero que todos estejam com saúde e vamos em frente. Semana que vem a gente avança aí falando da duplicata. Semana que vem a gente fala da duplicata. Um grande abraço e até mais.